Geralmente o dia das pessoas é um caos. Elas não planejam o dia, ficam totalmente desorganizadas, não sabem o que fazer, fica que nem uma barata tonta, né? Como o ditado diz. E aí elas passam o dia fazendo pequenas coisas que na verdade não são essenciais, não vai trazer um resultado substancial para ela, e ela termina o dia com aquela insatisfação, pensando que foi um dia perdido, que não teve grandes realizações e que não caminhou um pouco mais adiante para o sentido da sua meta, dos seus objetivos. Você já teve essa sensação? Essa sensação de terminar o dia e mesmo tendo até feito bastante coisas, tem aquela sensação de que o dia não rendeu, que você não foi produtivo, não foi produtiva? Pois é, então esse conteúdo é para você. Nesse vídeo eu vou te falar 7 formas infalíveis de organização que vai mudar a sua vida. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kerizawa e como você sabe eu escolhi o minimalismo como meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre aquela sensação de terminar o dia achando que não fez o que devia. Até fez muitas coisas, porém, sabe, nada que fosse realmente relevante. E aí a gente termina o dia triste, né? Achando que, poxa vida, foi um dia perdido. E para você que passa por isso, eu vou te dar hoje algumas dicas que vai fazer você mudar totalmente da água para o vinho. A primeira coisa que você tem que entender é que é importante destralhar. Olha só, mais uma vez falamos de destralhar. Aliás, esse é um canal de minimalismo e destralhar é uma palavra que muitas vezes fica difícil não falar. Mas aqui eu não estou falando daquele primeiro destralhe, né? O destralhe da casa, onde dá o maior trabalho, gasta o maior tempo. Aliás, isso tem que ser feito de qualquer forma. Mas aqui eu estou falando do destralhe do dia a dia. Você tem que entender que o destralhe não é aquela coisa de um evento único. O destralhe é contínuo, você sempre deve estar fazendo. E não aquele destralhe monstruoso, mas aquele destralhe, aquela manutenção do destralhe no dia a dia. Por exemplo, para você ser mais produtivo, mais produtiva quando está trabalhando, na sua mesa de trabalho, você tem que destralhar aquelas coisas que você não usa e estão ali em cima. Por exemplo, às vezes você tem canetas que acabou a tinta, lápis que está ali só o cotoquinho, né? E aí você não vai usar mais. Papéis que você já usou, está todo rabiscado e você tem que mandar lá para reciclagem, triturar ou qualquer coisa do tipo, ou até mesmo arquivar, né? Se é um papel importante, você usou, fez a consulta e já não está mais precisando dele. Tudo isso implica na sua produtividade, tudo isso faz com que você consiga trabalhar mais focado ou não. Inclusive já foi constatado em pesquisas que quem trabalha em um ambiente limpo, destralhado, sem aquele monte de coisa para gerar uma confusão visual, faz com que essa pessoa tenha mais foco, ela consiga realmente produzir mais, ela consegue ficar mais tempo focado ali no único trabalho. Então pense nisso, pense em fazer do destralhe um hábito. A segunda dica é você entender que você tem que saber utilizar a sua lista de tarefas. Por exemplo, você está fazendo qualquer coisa e veio na sua mente aquela lembrança de que você tem que fazer uma coisa depois. Então, já imediatamente coloque na sua lista de tarefas, porque senão pode acontecer duas coisas. Primeiro, você acaba esquecendo e aí aquilo lá passa a ser um problemão no futuro porque você deixou de fazer. Segundo, é ruim porque você vai ficar com aquilo martelando na sua cabeça. Toda hora você vai ter que ficar lembrando, não posso esquecer de fazer isso, não posso esquecer de fazer isso. E aí você acaba perdendo o foco do que você realmente está fazendo, acaba perdendo produtividade, você faz com que gaste muito mais tempo uma tarefa que você poderia fazer mais rápida, porque sua mente está toda hora tendo que parar
aquele raciocínio para lembrar e não esquecer daquela tarefa que tem que ser feita depois. Portanto, a lista de tarefas é uma ferramenta muito legal para você, toda vez que já lembrar de alguma coisa, já ir colocando nela. Inclusive, a lista de tarefas também é legal, porque na programação que você tem que fazer para o dia seguinte, para você ser mais produtivo já no dia seguinte, você vai pegar a sua lista de tarefas e vai fazer a devida programação da sua agenda. Lembrando que você tem que saber e ser realista. Ou seja, determinadas tarefas que estão ali e a gente se programa para fazer no dia seguinte, nós temos a tendência de nos boicotar. Nós achamos que tudo vai ser mais rápido do que realmente acontece. Você já reparou nisso? Você olha uma tarefa ali e fala: nossa, isso daqui é coisa rápida, 10 minutinhos eu faço. E aí quando você vai fazer na prática, é 30 minutos, 40 minutos, até 1 hora que você acaba gastando naquela tarefa. Então, seja mais realista, às vezes é bom até colocar uma folguinha para você não correr o risco de deixar aquela tarefa de lado. Inclusive, quando você faz ali a sua agenda para o dia seguinte, você tem que entender que deve colocar em alguns pontos do dia um tempo para imprevistos. É normal acontecer imprevistos no dia. Então, se você já tiver esquematizado, sei lá, 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, para cumprir com esses imprevistos, quando eles aparecem, você está tranquilo, você está tranquila para receber essa bucha e dar conta dela. E se não aparecer imprevistos? Melhor ainda, né? Você vai pegar sua lista de tarefas, aquelas tarefas que você iria deixar para o dia seguinte, você já pode adiantar nesses períodos de imprevistos que tinha deixado ali aquela lacuna na sua agenda e não precisou fazer nada ali urgente, sabe? Então você pega ali e adianta alguma tarefa e você deixa o seu dia ainda mais produtivo. E o mais importante de tudo quando eu falo de planejamento para o dia seguinte, é você escolher na sua lista de tarefas 1 a 2 tarefas que são essenciais para você, que são super importantes. Aquelas que você vai falar assim: se eu fizer essa tarefa, amanhã eu vou me dar por satisfeito. Eu vou terminar o dia feliz porque eu cumpri isso. Você tem que entender também que muitas vezes uma tarefa, na verdade, não é uma tarefinha, né? Às vezes é um projeto, uma coisa muito grande que você sabe ali que vai gastar dias. Então você tem que dividir aquela tarefa em pequenas partições. E aí aquela partição que você separou, você vai programar e vai entender que é uma tarefa essencial que você vai fazer no dia seguinte. E aí vai se dar por satisfeito, por satisfeita quando conseguir realizar. Dessa forma você vai conseguir terminar o dia bem feliz com a realização que você teve, com o andamento das coisas que você tinha que fazer e foram feitas, e dessa forma acaba virando um ciclo virtuoso, onde você cada vez mais fica motivado, motivada para continuar assim sendo produtivo. A terceira dica é saber delegar. Nós temos a tendência de achar que ninguém consegue fazer as coisas melhor do que a gente. Só nós conseguimos fazer aquela coisa daquele jeitinho que nós queremos. Mas pensa bem, tem certas coisas que, por exemplo, vai colocar ali o lixo na lixeira. Tem que ser daquele jeito, do saco com a boca virada daquele canto do lixo da lixeira. Não pode ser de outro jeito, sabe? Você não pode delegar isso. Às vezes você tem tantas tarefas em casa para fazer. Se você delegar, por exemplo, para colocar o saco de lixo para o lixeiro recolher, né? Delegar para um filho, para uma filha. Delegar para alguém da casa para lavar as louças do almoço. Ou talvez as louças do café da manhã. E assim por diante. Dessa forma, você conseguindo delegar e redistribuir as tarefas, não vai ficar tudo concentrado só nas suas mãos, nas suas costas. Aliás, falando em costas, você conhece aquele titã chamado Atlas, da mitologia grega? Então, na história ele recebeu como punição ter que carregar o mundo nas costas. E não é esse tipo de coisa que você quer para você, né? Você não quer ser um Atlas da vida. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, em ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo,
se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. A quarta dica é você começar o dia já com as tarefas prioritárias. Lembra que eu falei para você planejar no dia anterior as tarefas que vão ser feitas no dia seguinte? Então, quando você começa o dia, já começa por essas tarefas que são essenciais, aquelas que você determinou que se você fizer, vai terminar o dia feliz. Lembrando que tem que ser de 1 a 2, tá? Se você colocar muitas coisas, você provavelmente não vai conseguir cumprir e aí vai ficar insatisfeito, vai ficar lá emburrado, falar não vou fazer mais isso e acaba perdendo a oportunidade de evoluir, de melhorar. Então, selecione 1 a 2 tarefas prioritárias no dia. E aí comece logo por elas. Porque nós temos aquela tendência que eu falei de sempre achar que vai fazer as coisas mais rápido. Então imagina que você colocou uma tarefa prioritária e você determinou que acha que vai gastar 1 hora. Se você começar logo o dia fazendo ela e por acaso ela gastar 2 horas, 1 hora a mais do que você determinou, você ainda vai conseguir terminá-la. Agora, se você acha que vai terminar essa tarefa em 1 hora e deixa para fazer na parte da tarde, no final do dia, aí você começa a fazer ela, vê que ela vai gastar mais tempo do que devia e aí você termina o dia sem completá-la. Nessa hora bate aquele cansaço, bate aquele desânimo e a gente fica triste, né? Fica triste porque realmente o dia não foi proveitoso, o dia não foi cumprido como nós imaginávamos. A quinta dica é você ser fiel ao que você programou. Você gastou o maior tempo planejando tudo para que no dia seguinte você não tivesse que pensar muito e vai lá e faz as coisas. Só que chega no dia seguinte, você começa a rearranjar tudo. Você muda totalmente sua agenda, você acha que outras coisas estão aparecendo que devem tomar o lugar das tarefas prioritárias e aí você faz o maior bololô ali com as tarefas que você tem que fazer e acaba não fazendo nada ou às vezes fazendo coisas que não são importantes e as importantes mesmo acabaram ficando para trás. Então seja fiel ao seu planejamento. Faça o seu dia acontecer de acordo com o que você planejou. A sexta dica é você entender que imprevistos existem. Até por isso eu falei para você colocar uma lacuninha ali na sua agenda todo dia para você tomar conta ali dos imprevistos. Mas às vezes acontece um imprevisto grande no seu dia, que vai tomar ali praticamente o dia inteiro. E aí nesse dia, vai lá, dê conta desse imprevisto, faça o que tem que ser feito, reajuste a sua agenda, reajuste então o planejamento para o dia seguinte e aí não termine o dia triste, não termine o dia achando que você perdeu o dia. Você tem que entender que essas coisas acontecem. Tem certas coisas que nós não controlamos. O que a gente controla, a gente faz ali o melhor. Mas o que a gente não controla, variáveis externas, a gente tem que saber que existem e vamos ter que conviver com isso. Agora, você não pode começar a achar que é normal acontecer vários imprevistos todos os dias e todos os dias você não cumpre o seu planejamento porque você apenas justifica que estão acontecendo imprevistos. Se isso estiver acontecendo, você tem que parar e analisar que tem alguma coisa errada. A sétima dica é você tomar muito cuidado com os ladrões do tempo. Existem coisas que são ladrões do tempo. E aí são o quê? Redes sociais, a TV, revistas, jornais, a mídia em geral. Então você muitas vezes está ali focada fazendo alguma coisa, recebe uma notificação do celular, geralmente é assim, né? E aí você quer saber ali. Outra rede social também que acaba fazendo a gente perder muita atenção é o quê? É o WhatsApp. Caiu ali, você quer saber ali o que alguém mandou numa mensagem em um grupo da faculdade formandos de 10 anos atrás. E aí você vai lá ver. E aí você começa a ver um monte de gente falando, escrevendo coisas. Você também quer interagir, né? Não quer ficar de fora.
E nisso, quando você percebe, já foi 40 minutos, 1 hora do seu dia ali só teclando. Ou também acontece, né, com outras redes sociais aí, que a gente começa a ver foto, começa a ver bichinho, começa a ver coisa engraçada e a gente acaba perdendo a noção do tempo. Então, se policie. Para que isso não aconteça, eu tenho uma técnica que eu uso e que eu acho legal. Primeira coisa, eu desativo as notificações, ou pelo menos silencio elas, e deixo o celular com a tela para baixo. Dessa forma, o celular não vai brilhar, né, para chamar a minha atenção, ele vai estar com a tela para baixo, e ele também não vai emitir nenhum alerta sonoro para prejudicar o meu foco. Com tudo isso posto, né, com o celular ali desse jeito, com o ambiente destralhado, limpinho, mesa organizada, eu trabalho ali focado. E aí eu uso nessa hora a técnica chamada técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, originalmente, ela foi criada para usar aquele timer de cozinha, onde você cozinha uma massa ali 25 minutos, descansa 5 minutos. Então usou aquele timer para a pessoa trabalhar. Então ela trabalha 25 minutos e descansa 5 minutos. Eu acho pouco, tá? Sinceramente eu acho pouco isso, e eu trabalho, então eu prefiro ter foco de 50 minutos e descansar 10, né? Então eu dobro esse tempo. E aí nesses 10 minutos de descanso, que é um intervalo entre uma nova fase de voltar a focar e trabalhar e pesquisar e fazer o que eu estiver fazendo, nesses 10 minutos é que eu me dou o direito de... Aí eu levanto, tomo um café, eu também dou uma olhada ali nas redes sociais se eu tiver vontade. Geralmente eu não tenho, né? Eu sei que muita gente tem. E aí eu faço o que tem que fazer, que pode dispersar a minha atenção. Dou uma olhada, né, nas mensagens do WhatsApp, porque aí pode ser que alguém tenha mandado alguma mensagem importante. Dou uma olhadinha ali. Geralmente não tem mensagem importante, não tem mensagens que precisam ser respondidas ali na hora, e eu deixo ali para quando terminar o dia mesmo. Então é dessa forma que eu consigo ser mais produtivo, render mais e terminar o dia ali com uma produtividade bem alta. Muitas vezes, usando essas técnicas, eu percebo que aquela 2 tarefas prioritárias eu acabo fazendo até mais. Eu adianto o meu planejamento, coisas que ficariam para o dia seguinte eu já adianto naquele dia. Acontece bastante utilizando todas essas técnicas que eu passei para você. E é por isso que eu falo para você. Se você utilizar essas 7 formas infalíveis de organização, você vai mudar a sua vida. Se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!